Deus com certeza vai falar conosco mais uma vez. Irmãos, Helene, com a oportunidade, deixa Deus te usar. Então vamos falar um pouquinho sobre Daniel. Vou ler aqui em Daniel 10:12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Então, Daniel é um livro muito lindo, né? Tem que ter muito tempo para estudar ele. Todos os capítulos são versos. E Daniel foi selecionado como um dos jovens judeus mais especiais para ser treinado para servir na corte do rei Nabucodonosor. Deus abençoou Daniel com um dom de interpretar sonhos e ele foi promovido a cargo de liderança dos governos babilônicos e persas. Em Daniel 1, aprendemos que Daniel pode ter considerado que comer a comida e tomar o vinho iriam contaminá-lo, porque, de acordo com o costume, uma porção desses itens poderia ter sido oferecida primeiro como sacrifício aos deuses da Babilônia. Consumir tal comida teria sido considerado participar da adoração dos falsos deuses. Então, isso aqui foi o alicerce de Daniel, né? Como eles serviam o Senhor, ele decidiu não participar dos manjares do rei para não se contaminar. Então, a gente, como serve o Senhor, a gente tem que estar ligado com o Espírito Santo de Deus para não nos contaminar com certas coisas. E hoje em dia parece tudo normal, tudo não tem nada a ver, mas sempre tem alguma coisa. Então, que as coisas são oferecidas para outros deuses. Então, a gente participando daquilo, a gente está participando também daquele sacrifício, né? Está fazendo parte. E Daniel decidiu não participar. Aí, com isso, Deus abençoou ele. As características de Daniel são integridade e poder do Espírito Santo. Então, Daniel era uma pessoa íntegra. E assim o Espírito Santo agia na vida dele e na vida dos amigos dele. Daniel teve um firme propósito de não se contaminar. Sem dúvida, isso foi a base de sustentação da sua vida. Deus primeiro fez uma obra nele para depois realizar algo através dele. Ele fez esse propósito de não se contaminar, então Deus trabalhou ali na vida dele e fez um milagre. E ele e os amigos dele que não se contaminaram com as comidas do rei, no final de 10 dias eles estavam mais fortes, mais bonitos do que os outros. E o chefe dos eunucos tinha medo, achando que eles iam ficar fracos e o rei ia querer a cabeça dele, né? Porque eles estavam fracos e os outros estavam fortes. Mas não, ficou por trás. Sabe por quê? Porque foi Deus na vida deles. E Deus abençoa quando a gente faz um sacrifício. Para Deus, com certeza a vitória é certa. Daniel orava 3 vezes ao dia. Está lá em Daniel 6:10. Na realidade, o ponto em questão não é quantas vezes oramos, mas sim se vivemos diante da presença de Deus em comunicação aberta com Ele. José, Moisés, Daniel são alguns exemplos de pessoas que tinham a percepção da presença de Deus. Então, orar é ter intimidade com Deus. Então, quanto mais a gente ora, mais intimidade a gente vai tendo. E mais livramento também. Vai vir a luta, com certeza. Só você se propor a orar e a servir, a buscar mais o Senhor, ainda vem a luta. Mas essa luta é para provar a nossa fé e provar que a gente está
de intimidade com Deus. Aí Deus nos prova que Ele nos livra de todas as lutas, todas as perseguições, né? E com certeza tem muita perseguição. A principal mensagem do livro de Daniel é que a proteção divina de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, e depois de Daniel na cova dos leões, demonstra que Deus livra os fiéis e o honram em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Então, livra os fiéis. Quem são os fiéis? Somos nós. Nós somos fiéis. Então, o Senhor nos livra e nos honra. A gente tem que ser fiel. Fiel até o fim. Assim como fez Daniel e os amigos dele. Assim como Deus livrou eles da fornalha, livra a gente também de qualquer coisa. E vale a pena ser fiel ao Senhor. Assim como livrou Daniel e seus amigos, Ele nos livra também de qualquer situação. Perseguição, doenças, enfermidades, solidão, depressão ou medo, ameaças, acusações, insegurança. Então Deus nos livra de tudo isso. Só que, como somos humanos, a gente fica... O inimigo, ele tenta a gente, né? Ele bota na nossa mente que a gente não pode nada. Ele sabe que Deus conosco, a gente pode tudo. Aí, às vezes, é um momento que a gente fica fraco, mas Deus está pronto ali para nos ajudar. É só de pedir socorro dele, que ele está do nosso lado. Pede socorro dele, que ele está do nosso lado. Assim como quando o Senhor apareceu andando sobre as águas, que Pedro pediu para ir até ele, enquanto Pedro estava olhando para ele, Pedro estava andando sobre as águas. Aí depois Pedro teve medo e foi afundando. Quando falou, Senhor, socorre-me. O Senhor só ficou com a mão assim, sinal de quê? O Senhor estava do lado dele. Para ele estava tão longe, mas não, do lado dele ele puxou Pedro com a mão. Então, assim como conosco. É só de pedir socorro do Senhor, que Ele está pronto para nos ajudar a qualquer momento. Eu mesmo já tive vários livramentos de morte, de AVC, de várias coisas. E quando pedi socorro ao Senhor, o Senhor segurou na minha mão. Eu sentia a mão do Senhor na minha mão, eu achava que era a pessoa que estava me acompanhando no hospital. E não, era o Senhor. E Ele me livrou, Ele tem me livrado. Então, assim como Ele me livra qualquer um de nós. Livra a gente. E eu achei muito lindo também a oração de Daniel, lá em Daniel 9, do Jesus. Olha a oração de Daniel. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, vieram Jerusalém e o teu povo a servir de opróbrio para todos que estão em redor de nós. Então você vê a humildade de Daniel, porque Daniel era uma pessoa que orava muito a Deus, tinha muita intimidade. Mas só que na hora de orar aqui, ele falou dos nossos pecados, ele botou o pecado dele junto com aquele povo. E ele não, com certeza, ele era uma pessoa que ele não tinha, fazia tudo para não ter pecado, né? Para não pecar. Mas na hora da oração ele se botou lá junto com o povo, então isso é humildade. É humildade. Então Deus gosta muito das pessoas que são humildes, né? E lá em Daniel, onde a gente leu Daniel 10, 12, e Daniel fala, não. Aí esse daqui o anjo que falou com ele, não temas, Daniel. Assim como o anjo falou, não temas, Daniel, ele fala, não temas, Terra, não temas, Kelly, não temas, Érica, não temas, Gorete, não temas, Sônia, Diana, não temas, esqueci o nome da irmã de novo. Aqui orou de... Ai, meu Deus. Irlene.
Não temas, Sirlene. Eu esqueci o nome, mas ele não esquece não. Então o Senhor, Ele sabe o nome de cada uma de nós. E Ele chama a gente pelo nosso nome. Assim como o anjo do Senhor falou com Daniel, não temas, Daniel. Ele fala com qualquer um de nós para a gente não temer. E quando o Senhor fala para a gente não temer, é para a gente não temer. Isso é uma ordem. Não temas. Ele está ali pronto para nos ajudar. Ele está pronto para nos abençoar. Então a gente não pode não devemos temer, não devemos nos prostrar. Porque o inimigo, a primeira coisa que ele quer é que a gente se prostre. Que a gente fique prostrado e não faça mais a obra. Então a gente tem que ter firmeza de não temer. O Senhor está pronto para nos ajudar. Ele não dorme, Ele está pronto para nos ajudar, está pronto para nos segurar na nossa mão. Não devemos estar prontos para falar. Não só devemos estar prontos para falar com Ele, e sim prontos também para ouvir. E às vezes a gente fala muito, pede muito e esquece de escutar o Senhor. O Senhor pede que a gente esteja pronto para ouvir o que Ele tem para falar com a gente. Temos que estar na torre de sentinela. Se ficarmos na torre espiritual, o sentinela ele fica lá numa posição onde ele pode visualizar tudo, né? Então, é assim que a gente tem que ficar, pronto para estar observando e vigiando. Vigiando e orando. A gente pode, para a gente vigiar, a gente tem que estar orando, profetizando, repreendendo toda ação do maligno. Então, a gente não tem que temer. A gente tem que repreender. A gente não pode se repreender. Não é só o pastor, não é só os missionários lá da igreja que são usados lá por Deus. Então, a gente fica, mas quem sou eu? Tem que chamar o pastor para vir na minha casa para repreender esse mal. Não, o Senhor está falando com a gente que a gente pode repreender. O Senhor dá autoridade para a gente para isso. A gente pode repreender. Lógico que o pastor é um ungido, é um anjo da igreja, né? Mas nem sempre o pastor pode estar na casa de todo mundo. São muita gente. Então, o Senhor dá essa autoridade para a gente. A gente tendo a intimidade com Deus, Ele dá essa autoridade, dá essa ousadia para a gente repreender. E Ele nos honra. Por quê? Porque somos fiéis. Entendeu? Não devemos temer, pois Deus está construindo a sua obra. Vamos repreender as palavras de derrota. Que o Deus do impossível existe, está pronto para nos atender e Ele está nos ouvindo e nos vendo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, a palavra, a gente não pode deixar de ficar estudando a palavra, porque a palavra nos alimenta. A palavra nos alimenta espiritualmente. E é isso que o inimigo fica incomodado. Porque quanto mais a gente está estudando, mais vai se alimentando. E a gente se alimentando, a gente tem ousadia de repreender o mal. E é isso que ele não quer. Aí vai naturalmente, quem é você para estar aí falando essas coisas se você não... Você é pecador? Somos pecadores, sim. Mas Deus nos dá essa autoridade. Vamos profetizar bênçãos, mesmo não vendo com olhos carnais, mas vamos ver com olhos espirituais. Às vezes a gente está orando por alguma causa, a gente não está vendo aquilo. Com os olhos carnais, a gente vê que aquilo não é possível. Mas para Deus tudo é possível. E a bênção só não chegou porque ainda não está na hora certa. Porque Deus sabe que a gente receber, às vezes, a bênção rápido, a gente vai sair logo da presença dele e vai... E talvez tem muita gente que às vezes até sai da presença do Senhor, até sai da igreja, depois recebeu a bênção, até esqueceu. Esquece que recebeu aquela bênção. Eu conheço muitas histórias de pessoas que receberam a bênção e saíram da presença do Senhor. Pessoas que eram usadas por Deus, Deus usava, Deus
fazia milagre através da pessoa, e a pessoa, assim, sei lá, por causa de algum deslize, alguma coisa, já deixou o inimigo entrar, que quando deixa, se a gente der brecha, ele faz a festa mesmo. Ele faz a festa e ele usa qualquer um. Não tem aquele que ora mais, que ora menos, não. Então pode dar lugar. Deu lugar, ele usa mesmo. Então a gente tem que estar sempre fechando essas brechas. E sempre sendo fiéis ao Senhor. E é só isso. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando. Eu recebi esta palavra, o Senhor falou comigo. E eu creio que não foi diferente com as demais irmãs. Amém? Eu quero dar oportunidade para a irmã Tessia, para ela falar o que ela aprendeu nesta manhã, tá bom? Depois a irmã Sirlene também tem a oportunidade de dar a sua saudação nessa manhã. Amém. Daniel servia ao Deus que dá livramento, né? Ali no livro de Daniel a gente vê Deus dando livramento para Daniel, para os amigos dele, né? Então ali em Daniel ele mostra para a gente um Deus que livra, mas como a irmã Rosilene enfatizou bem, ele livra os fiéis, né? Então muitas vezes a gente quer Deus agindo em nosso favor, mas a gente quer viver de qualquer maneira, a gente não se preocupa em ser fiel. Depois, se as coisas não derem muito certo, a gente ainda quer culpar a Deus, né? Só que se ele age de acordo com a sua soberana vontade e com aquilo que nós, com a forma como nós nos posicionamos diante dele. E aí ficou bem enfatizado para mim, né? Que ele é o Deus que dá livramento aos seus fiéis. E aí, se a gente pegar a Bíblia, né? No decorrer da Bíblia, a gente vai ver Deus dando livramento a outros personagens por sua fidelidade. Deus corresponde, né, à fidelidade dos seus servos. E eu fiquei aqui, enquanto a irmã Rosilene falava, eu fiquei pensando, meu Deus, se Daniel não orar, né? Porque ele foi tirado de sua terra, de seu povo, da sua família, foi levado para uma terra pagã, idólatra. E se ele não orasse ao seu Deus, né? Que força ele teria ali naquele lugar? Então, o segredo da vida de Daniel era esse costume de estar em oração. Aí aqui diz, Daniel orava 3 vezes ao dia. E a gente pensa muitas vezes, mas isso é muito difícil. Não é. Se você acorda e você olha para o céu e você fala, Senhor, abençoa o meu dia, me faz prosperar em tudo que eu fizer, guarda a minha casa, guarda a minha família, é a sua oração. Porque às vezes a gente pensa que para orar eu preciso, né? Claro que é o melhor, você estar de joelho, você estar no seu quarto, mas nem sempre você consegue fazer isso. Às vezes você está no seu trabalho, às vezes no seu horário de almoço, ou às vezes você está ali num dia muito corrido. Ora enquanto você lava a louça, ora enquanto você faz o almoço, ora enquanto deu a pausa ali para o lanche, você está no trabalho, vai lá no banheiro, ora, continua entregando o seu dia para Deus, as causas difíceis, entrega para Deus. A gente tem feito na igreja um relógio de oração, e na vez passada, acho que foi no ano passado, meu horário era 11 horas da manhã. Às vezes eu orava enquanto eu estava fazendo o almoço, mas eu não deixava de orar. E é porque a oração de Daniel foi a base para ele ter o discernimento, né? Aquele episódio lá dele querer só comer legumes, ele orava e Deus deu discernimento a ele de como ele deveria agir. Então a gente precisa estar em oração. A Bíblia diz orar sem cessar, e é orar do jeito que dá, né? Se está em pé, se está no ônibus, se está indo de carro para algum lugar, se está varrendo o quintal, esteja em oração. Porque a gente também não pode ser alienado e pensar
que a gente vai andar na rua de olhos fechados e falando, Senhor, me abençoa, Senhor, salva minha família, é estar em espírito, ligado com Deus, 24 horas por dia. Tudo que está acontecendo, você observa e você percebe que aquele é um momento que você tem que interceder. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém perceba, mas o teu pensamento vai lá e fala com Deus. Né? Tem situação dentro da nossa casa que a gente não dá para a gente sair naquele momento, se retirar para orar sozinho, mas ali você leva o seu pensamento a Deus e fala com Ele, para Ele estar intervindo naquela situação. Tem situação que você vai para onde? Vai para o hospital, vai fazer um exame, né? E o nosso testemunho, muitas vezes, vai vir depois. Naquele momento ali, às vezes é um momento entre você e Deus, e você está clamando, mesmo em silêncio, né? Você está clamando e pedindo a Deus para te orientar, né? E que nós possamos aprender a viver esses momentos de oração, mesmo que a gente não possa dobrar joelho, mesmo que a gente não possa estar no nosso quarto no momento da nossa intimidade com Deus, mas viver em oração está ali o tempo todo que você precisa, você sabe que você pode levar o teu pensamento a Deus e falar com Ele. E Daniel, o segredo da vitória na vida de Daniel era a oração. Nós possamos também adquirir, né, esse costume de estar falando com Deus todos os dias, a cada momento da nossa vida. Amém. Glória a Deus. Irmã Sirlene, quer comentar alguma coisa? Eu vi que nessa manhã, né, Deus tem falado em oração, né? Aí eu fico assim imaginando, né? Às vezes a gente fica esperando, né, vir o vento, a prova, para nós buscar mais o Senhor, né? Orar mais, buscar mais. Aí eu digo assim de mim mesma, né? Eu estou passando esse vento, né, com a minha mãe. Então eu tenho tido mais sede de buscar a presença do Senhor, né? Então o que eu quero dizer aqui nesta manhã é para as irmãs, né? Que a gente não vem esperar os ventos chegar, a luta chegar, né? A prova, para a gente buscar mais a presença de Deus. Que a gente possa buscar a presença de Deus constantemente em nossa vida. Porque na hora que chegar a prova, chegar o vendaval, nós possamos estar firmes, né? Possamos suportar e entender. Porque ultimamente, quando tem passado, né, com a minha mãe, Deus tem me ensinado, né? Porque eu tenho aprendido. Ah, mas você está aprendendo na luta? Sim. Eu estou aprendendo na luta. É na luta que eu estou aprendendo com Jesus, porque muitas vezes a gente brinca demais, né? A gente assim, como eu posso dizer? A gente briga demais com Deus, porque Deus, às vezes a gente está na abundância, Deus às vezes está requerendo da gente. E já, não, deixa para lá, deixa para outro dia eu faço. Daqui a pouco. Então, às vezes Deus permite a gente passar, né, por essa tempestade, para a gente buscar mais, chegar mais. Aí, ultimamente, eu tenho aqui, dedicado aqui nessa passagem aqui na Abacuque, né, a oração de Abacuque, né, que fala assim, oração do profeta Abacuque sobre Sinigionote, Abacuque 3. Se os irmãos quiserem ver aí, Abacuque 3. A oração do profeta Abacuque sobre Sinionote. Ouvi o Senhor a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notificar da ira. Lembra-te da misericórdia, né? Aí o que eu pude entender aqui nesse versículo aqui, né? Lembra, né, dos anos, né, da sua vida, né? Aí que a gente vem buscar a misericórdia de Deus, né? Às vezes a gente espera, como tá falando, a gente espera a luta, espera o vendaval chegar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, dentro da nossa parentela, para poder buscar a misericórdia do Senhor. Mas muitas das vezes a gente não entende, mas conforme a gente vai passando os dias após dias, a gente vai entendendo, né, o agir de Deus, o propósito de Deus, porque tudo tem um propósito de Deus. Ultimamente eu tenho visto assim, é o processo. É esse processo que Deus permitiu que eu passasse agora. Até mesmo, eu digo assim, minha mãe está lá no leito, mas esse processo
muitas vezes eu vejo que é para mim, entendeu? Um conserto, um direcionamento, entendeu? E aí Deus permite tocar em um dos nossos, né, que a gente mais ama, para a gente poder chegar, né, aonde Deus quer que a gente chegue, né? É o que Deus colocou no meu coração, né, para deixar para as irmãs, né, a gente vinha buscar mais, né, orar mais, não esperar, como a irmã Kézia já falou nesta manhã, tá preocupada com o vento que vai chegar. Eu quero dizer, irmã Kézia, não é nem para me amedrontar a irmã não, mas quando veio acontecer isso com a minha mãe, eu e meu esposo, nós vinhamos sonhando muito com ondas, com tempestade, temporal, e a gente não entendia. A gente acordava de manhã cedo, ele contava o sonho dele, contava o meu, nosso sonho se batia, e água, temporal, tempestade, a gente não entendia. Só que a gente acha que nunca vai chegar dentro da nossa casa, a gente acha que é na casa dos outros que vai acontecer, é na casa do irmão, e chegou na minha casa. E foi um susto pra gente, minha mãe estava bem. Quem conhece minha mãe aí viu como minha mãe era. 73 anos, uma mulher cheia de vida, cheia de saúde. Então foi uma coisa assim que veio mesmo para tirar a estrutura de dentro do meu lar, entendeu? Mas Deus tem me dado força. Já chorei muito, já acho que não tem nem mais lágrimas para chorar. Mas Deus tem colhido todas elas, tem me sustentado, né? Tem dado de pé. E é isso, né? Que nós possamos, né, estar em constante oração, né? E buscamos sempre a presença do Senhor. Que nós sabemos que os dias são maus. E a própria palavra dele nos falou, né? Que no mundo nós teremos aflição, né? Mas era aqui para nós ter um bom ânimo, né? Que se ele venceu, nós somos mais do que vencedores. E as lutas não terminam aqui, né? As lutas só vão terminar quando nós estivermos lá em cima, na mansão celestial, na glória, junto com ele, junto com o Pai, né? Vestido nas vestes brancas. É lá que vai terminar todas as nossas lutas, todo o nosso choro, né? Lá não virá mais pranto, mais choro, nem dor. Mas quando nós estivermos aqui, nós temos que passar. Mas nós cremos que nós passamos com ele, e ele está sempre conosco, né? E essa é a minha oportunidade. E que as irmãs possam continuar orando pela minha vida, né? Para que Deus possa continuar abençoando em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Amém, glória a Deus. É isso aí. Deus, ele avisa, né, os seus servos. Deus, ele dá o discernimento e também dá escape. Eu vejo na vida de Daniel que Daniel não passou a orar 3 vezes ao dia quando foi para a Babilônia. Daniel não passou a orar 3 vezes ao dia quando ia ser condenado à cova dos leões. Não. Daniel já orava. E foi esse relacionamento com Deus, essa intimidade que ele tinha com Deus, que fez com que ele tivesse coragem, força para rejeitar os manjares do rei e dar aquela proposta para quem era responsável, né, de fornecer a comida para eles. Foi esse relacionamento prévio com Deus que deu força a ele para encarar a cova dos leões. E mesmo diante de um decreto forjado, né, pelos seus inimigos, ele não desistiu do seu propósito que ele tinha, do seu relacionamento com Deus. Ele não abriu mão, apesar de um decreto. Então ele estava disposto a dar a sua vida, mas não renunciar o seu relacionamento com Deus. E por muito pouco nós temos renunciado o nosso relacionamento com Deus. Que bom que você assistiu esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.